Obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Secretários de Estado. Discutimos hoje o futuro das instituições europeias, analisamos hoje o seu passado. E o seu passado é um desastre. A Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, os governos, sempre sobre a alçada dos mercados financeiros, pegaram numa União Europeia abalada por uma profundíssima crise financeira e conseguiram a proeza de transformar essa crise financeira numa arma de chantagem contra os povos e contra as democracias. Porque a verdade é que quando chegou à Europa, a crise era uma crise financeira. A verdade é que na Europa, em Portugal, não havia uma crise de contas públicas antes da crise financeira e nós podemos ver, aliás, eu entregarei e farei distribuir um gráfico com a evolução das dívidas públicas ao Sr. Secretário de Estado, onde se vê que a dívida pública portuguesa em percentagem do PIB foi abaixo da dívida pública alemã em percentagem do PIB até 2006 e em 2007 estava igual à dívida pública alemã. O problema começa depois da crise financeira e não antes. E acontece isto com estes indicadores que me acontecem como muitos outros. Da mesma forma, Sr. Secretário de Estado, que eu não pretendo dar lições a ninguém, mas acho que a Europa tem lições a aprender. E tem lições a aprender, por exemplo, olhando para a América Latina, onde há experiências muito interessantes de como políticas de esquerda conseguiram arrancar países da pobreza, conseguiram fazer países crescer de uma forma sustentável. E é pena que o Sr. Secretário de Estado não leia jornais internacionais, porque se lesse, teria apanhado um artigo muito interessante que saiu no Guardian esta semana sobre a Bolívia, sobre a forma como na Bolívia se conseguiu reduzir para metade a pobreza extrema, a forma como na Bolívia hoje há um modelo de crescimento sustentável que respeita o ambiente e ainda assim é possível ter um sistema de contas públicas sustentáveis para ajudar os povos que foram dizimados por políticas liberais do estilo FMI que implementou na América Latina durante a última década. E se queremos falar de memória histórica, podemos falar também dessa memória histórica, da falência moral, da falência financeira das políticas do FMI que faliram na América Latina, que faliram em África, que faliram na maior parte dos países asiáticos e que a União Europeia recuperou como se tivesse descoberto uma nova política, um grande paraíso de política económica. E o passado das instituições europeias é este. Em vez de reforçar os Estados contra os mercados, em vez de reforçar os Estados para proteger as pessoas, enfraqueceram os Estados, privatizaram aquilo que ainda existia, impuseram uma austeridade imoral, uma austeridade irracional e uma austeridade até criminosa, implacável contra os povos. E se há alguma dúvida sobre isso, hoje vamos à Grécia e temos a prova dessa política de austeridade implacável. Se hoje há dúvidas sobre isso, temos Portugal para nos mostrar disso e a pobreza infantil. Se hoje há dúvidas sobre isso, temos a Espanha com o seu desemprego jovem. Se hoje há dúvidas sobre isso, temos o Chipre para nos mostrar de quão implacável foi esta Europa contra os seus povos, mas quão mansa, quão complacente e quão cúmplice foi com os mercados financeiros. Bem nos lembramos de 2007, quando prometiam taxar transações financeiras, quando prometiam controlar fundos de investimento especulativos, quando prometiam mundos e fundos contra os mercados financeiros, até hoje zero. Até hoje não houve uma medida contra os mercados financeiros, uma medida que impedisse os mercados financeiros fazer aquilo que bem querem com os Estados, fazer aquilo que bem querem com a dívida pública, fazer aquilo que bem querem com a democracia. Mas em contrapartida bastaram 5 ou 6 meses para se forjar um tratado orçamental que faz lei para sempre esta austeridade imoral, esta austeridade que destruiu as economias. E os resultados estão aqui. E os resultados estão à vista, quer o Sr. Secretário de Estado queira ou não queira ler jornais internacionais. Há uma crise humanitária na Grécia, há 50% de desemprego jovem em Espanha, há 25% de pobres em Portugal, há uma geração inteira, e não é só em Portugal, em Espanha, na Grécia ou mesmo na Alemanha, uma geração inteira de jovens a quem foi exigido tudo e a quem não foi dada nenhuma oportunidade. E hoje é essa geração que se revolta na Grécia, hoje é essa geração que se revolta na Espanha. Há uma economia, uma União Europeia em risco de uma terceira recessão. Uma União Europeia que não consegue combater a deflação, que não consegue criar emprego, que não consegue resolver dívida, não tem mais instrumentos para o fazer porque a sua teoria faliu, não tem instrumentos para lidar com aquilo que tem à sua frente. A Europa fracassou e há também quem se alimente disso. Há nazis na Grécia, há extrema-direita em França, há extrema-direita na Bélgica, há extrema-direita no Reino Unido, há extrema-direita a florescer pela Europa, extrema-direita racista, xenófoba, extrema-direita que cresceu e de quem esta direita da austeridade é corresponsável pelo seu crescimento. Uma extrema-direita que cresce
da falta de oportunidades, uma extrema-direita que cresce da pobreza, que cresce da impotência perante este regime completamente subjugado aos esquemas financeiros. Senhores deputados, e podem vir dizer agora que o crescimento ao emprego são as prioridades da presidência italiana da União Europeia. Mas eu fui ao trabalho e ver as prioridades da presidência grega da União Europeia, crescimento e emprego. E fui ver também da presidência lituânia da União Europeia, crescimento e emprego. Fui ver da presidência irlandesa da Comissão da União Europeia, crescimento e emprego. Fui ver da presidência da Polónia da União Europeia, crescimento e emprego. Fui ver até a presidência húngara da União Europeia, crescimento e emprego. Desde 2011 que todas as presidências da União Europeia prometem crescimento e emprego. E todas fracassaram. Todas fracassaram. E fracassaram porque é preciso uma política de facto diferente. É preciso mecanismos políticos diferentes. O país não precisa de um governo que rejeita solidariedade com os países que estão na mesma situação, que rejeita solidariedade com o povo grego, que rejeita solidariedade com o povo espanhol para ser subserviente à Alemanha. O país precisa de uma política monetária diferente, precisa de um Banco Central Europeu que invista na dívida pública em vez de emprestar a 0% aos bancos para os bancos virem especular contra a dívida pública. Precisa de uma política fiscal diferente, precisa de uma União Europeia que taxe as transações financeiras, que tenha um orçamento europeu decente, capaz de apoiar os Estados no seu desenvolvimento. Uma União Europeia que consiga ter mínimos de salários, mínimos de serviços públicos e ainda um sistema de concorrência fiscal que faz com que cada país corra para o fundo com impostos cada vez mais baixos sobre o capital, que depois recaem sobre o trabalho, como agora bem se vê com este Orçamento do Estado. Segundo a descida do IRC, o IRS continua nos topos, tal como o IVA, que tanto prejudica a economia. A União Europeia precisa de uma política de coesão de facto, não só para dentro, mas para fora. Não precisamos de afastar mais imigrantes, não precisamos de reforçar o Frontex, não precisamos de ter centenas de pessoas à morte às portas da União Europeia como temos hoje. Não precisamos de uma política que afasta os imigrantes e os trata como se eles não tivessem também um lugar aqui e como se a União Europeia não precisasse deles também para combater o déficit demográfico e como se não fosse direito de qualquer cidadão do mundo viver e trabalhar aqui, tanto direito como nós temos. A Europa só vale assim. A União Europeia só vale se for de solidariedade. A União Europeia só vale se for de democracia. Só vale se for para ter mais serviços públicos. Só vale se for para rejeitar o Tratado Orçamental e para rejeitar a austeridade. A Europa só vale se for para os povos, senão não vale a pena.